Que nesta Páscoa a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que o sangue de Jesus precioso derramado na cruz esteja cobrindo a você, a todos os seus, aos seus desejos, aos seus propósitos, aos seus sonhos. Que você possa se deixar instruir pelo Espírito de Deus, pelo Espírito que escreveu e viveu a Páscoa por amor de você. Receba o amor de Deus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor e nesta Páscoa o Senhor me fez um chamado para trazer para o povo de Deus a instrução sobre a Páscoa, para que o povo de Deus possa compreender que absolutamente todas as coisas foram escritas, foram predeterminadas e foram comprovadas e vividas pelo nosso Jesus. Nós não estamos vivendo uma Páscoa aleatória, nem estamos vivendo a Páscoa que o comércio quer nos vender. Uma Páscoa onde está cheio de coelhinho de Páscoa e de ovinho de Páscoa que não leva solução para a vida de ninguém. A Páscoa é uma passagem. A primeira Páscoa foi instituída com um objetivo. Ela já apontava para a Páscoa de Cristo, a Páscoa da morte na cruz, a Páscoa da ressurreição, a Páscoa onde iríamos estar passando desta vida terrena para a vida eterna com o nosso Deus. O propósito de Deus é restaurar a comunhão do homem com Deus. E Cristo fez esse papel através do Cordeiro perfeito, sem mácula, se oferecendo para ser o último sacrifício. No Primeiro Testamento, os sacrifícios eram feitos através da morte de animais. O salário do pecado era a morte. Deus criou um regime sacrificial através da lei para que os homens não precisassem morrer, mas que eles tivessem os seus pecados temporariamente cobertos. Esse regime fluiu até a vinda de Cristo. Quando Cristo veio, encarnou e viveu na terra, ele já veio com a principal função final, que seria ele ser o Cordeiro que iria voluntariamente dar o seu sangue, que era puro, sem nenhum pecado original, para cumprir os requisitos da lei. Havia a lei que exigia que o pecado fosse pago com vida, vida por vida. E para que as pessoas não morressem, no Antigo Testamento, temporariamente, Deus criou o regime sacrificial dos animais. Os templos eram construídos de forma a ter lá o local específico com as ofertas específicas para cada tipo de pecado. No entanto, Deus já tinha um novo plano. Ele construiu todo esse plano ao longo do tempo e no tempo propício, Cristo veio para trazer as instruções do reino de Deus e trazer a nova dispensação, na qual o regime sacrificial cerimonial estava sendo completamente cumprido em Cristo e daí para frente não precisaria mais haver nenhum sacrifício de animais, porque Cristo, o Cordeiro perfeito, tinha derramado a última gota de sangue, pagando completamente e extinguindo a necessidade de novos sacrifícios. Para o estudo de hoje, a palavra de Deus está no Evangelho de Mateus, do capítulo 27, versículo 57 em diante. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que ele fosse entregue. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. E envolveram o corpo num lençol limpo de linho novo e o colocaram num sepulcro novo, no qual ninguém jamais tinha sido colocado, que José havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retiraram-se. Este sepulcro ficava num jardim vizinho ao lugar que Jesus tinha sido crucificado. Lá estavam Maria Madalena e a outra Maria assentadas de frente ao sepulcro.
Isto tudo se passou entre 15 horas da sexta-feira da Paixão e 18 horas. Às 18 horas começava o Shabá. Às 18 horas começava o próximo dia para todos eles. No Shabá, nenhum deles podia caminhar, nenhum deles podia fazer trabalho. Eles foram extremamente rápidos. Quando Jesus foi dado como morto às 15 horas, José de Arimateia, um homem rico que tinha acesso direto a Pilatos, correu para falar rapidamente com Pilatos, solicitando que Pilatos o entregasse o corpo de Jesus. O pedido era extremamente estranho. Entretanto, José de Arimateia tinha muito respaldo naquela sociedade. E para que não houvesse mais confusão e nem conflito com os judeus, Pilatos cede ao pedido. Juntamente com José de Arimateia estava Nicodemos, um homem que tinha também um alto apreço entre os judeus. Ambos vão lá e fazem o sepultamento de Jesus de acordo com os mistérios dos judeus. Enrolaram no lençol de linho novinho, embalsamaram ele com as especiarias, com a mirra e o aloés, e colocaram naquele sepulcro que era novinho, num jardim bonito, mas era um sepulcro, e rolaram a pedra. Neste momento só tinham duas testemunhas, Maria Madalena e a outra Maria. Todos os outros já tinham ido embora, porque às 18 horas todo mundo precisava estar dentro de casa. Para todos eles estaria começando o sábado do Shabá, mas que ficou conhecido como o sábado de Aleluia. Todos foram retirados das cruzes. O que aconteceu com o corpo dos outros dois bandidos que tinham sido crucificados ao lado de Jesus, a Bíblia Sagrada não nos revela. Mas eu quero fazer com vocês uma análise de como foi esse dia para Cristo até então. O dia de Cristo começou na quinta-feira, às 18 horas. Todas as 18 horas era a viração do dia para Deus, era a viração do dia para Jesus, era a viração do dia para os judeus. O dia deles começava às 18 horas da noite. Às 18 horas, Jesus estava indo para a última ceia. Ele tinha pedido aos seus discípulos mais próximos para prepararem a ceia, para eles fazerem a ceia com o Cordeiro. Por mais que ele tivesse falado para os discípulos que ele estava indo para Jerusalém para morrer, os discípulos não alcançavam o que ele estava dizendo. Mas ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia qual era o seu propósito, ele sabia o que ele iria viver. Ele, naquela última ceia, lava os pés dos discípulos. E é naquela última ceia que ele inaugura o que todos nós cristãos conhecemos como o dia da Santa Ceia, no qual nós comemos o pão e bebemos o vinho. Foi Cristo que ordenou que comêssemos o pão como quem está comendo a carne dele e bebêssemos o vinho como quem bebe o seu sangue. E para fazermos isso em memória dele, até que nos reencontremos com ele na nossa morada celestial. É uma ordenança para continuar celebrando a memória dele. Agora, não apenas na época da Páscoa, mas todos os meses precisamos celebrar a memória de Cristo, tomar o sangue, tomar o pão e lembrar o que ele passou, o que ele foi moído por nós. Esse jantar, ele tem um encontro também com o traidor. Ele já sabia que Judas o iria trair. Quando acaba o jantar, mais ou menos em torno das 21 horas, ele vai ao jardim. Ele foi orar, ele foi combater em oração tudo o que iria acontecer com ele durante toda a sexta-feira. Naquele Getsemane, ele enfrentou uma batalha. As trevas estavam por toda parte. A carne dele não suportou a guerra e chorou sangue, suou sangue. Ele pediu para os discípulos orar e vigiar com ele, mas os discípulos não suportavam as trevas e adormeciam. Era um cansaço que ninguém acreditava. Até que foram abordados pelos soldados, tendo Judas na frente, dando um beijo de traição. Ali começava a grande guerra. Jesus já começou a ser maltratado no próprio jardim. Até a prisão na casa de Caifás, ele continuou sendo esfolado, maltratado, levou tapa na cara, ouviu todo tipo de afronta. Caifás era o sumo sacerdote. Aquela foi uma noite na qual os soldados que ficaram tomando conta de Jesus aterrorizaram Jesus. Fizeram uma coroa de espinhos, rasgaram a sua roupa, dividiram entre eles a
roupa e tudo aconteceu muito rápido, porque foi premeditado. Os judeus queriam porque queriam condenar Jesus e precisavam empurrar Jesus para a condenação. Antes das 6 horas da manhã, eles já estavam montados num tribunal. Desse tribunal já levaram Jesus para o tribunal de Pilatos. Pilatos sabia que estava pegando uma batata quente, quis se livrar do problema, mandou para Herodes, que era o governador. Herodes não quis enfrentar a situação, manda de volta para Pilatos. Cláudia, a esposa de Pilatos, tinha passado a noite sendo visitada em sonhos, declarando a ela nos sonhos que aquele homem era um justo. Ela implora que o marido saia do meio daquela situação. Neste momento, temendo, dando todas as oportunidades, botando Jesus para falar, os sacerdotes para falar. É a hora que Pilatos lava as mãos. E quem condena Jesus é o povo. As trevas estavam dominando o subconsciente daquela população, que com a própria boca eles gritam e declaram que o sangue do justo e do inocente caia sobre eles e sobre os filhos deles. Estava tudo organizado, tão cedo e tão rápido. Às 9 horas, Jesus já estava sentenciado, já tinha levado as 39 chibatadas, já tinha carregado por 8 quilômetros a cruz até o Gólgota, onde teve as suas mãos e os pés trapassados por pregos enormes. Entre 9 horas e meio-dia, as pessoas continuavam assistindo aquela cena, se deliciando, debochando, falando, maltratando, gozando, declarando que se ele era rei, se ele era Deus, que ele salvasse a ele próprio. Enquanto muitas debochavam, algumas ali se rendiam a Deus e eram salvas instantaneamente. Meio-dia, Jesus gritou o seu maior grito de dor: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Literalmente, Deus tinha virado as costas para Jesus e Jesus sentia isso. Jesus nunca tinha ficado apartado de Deus, o seu Pai. E ali ele sentiu-se desesperado. Enfrentar tormento, dor, afronta, estando com Deus era uma coisa, e completamente separado de Deus era a maior aflição que Jesus poderia passar. Houve trevas por toda a terra e um grande terremoto. De meio-dia às 3 da tarde, tudo ficou no escuro. Foi neste momento que o véu do templo se rasgou. Às 15 horas, Jesus volta a falar, e ele fala com Deus novamente: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali, o espírito de Jesus voltou a se reconciliar com Deus. Ali, Jesus fecha os olhos e morre. Já eram 3 horas da tarde, os soldados já estavam apressados. Os presos estavam na cruz desde as 9 da manhã. Eles sabiam que os judeus iam para as casas às 18 horas. Eles precisavam rapidamente resolver o que fazer com o corpo. Os que ainda não tinham morrido, eles matavam, quebrando os ossos das pessoas para que elas acabassem de morrer sangrando. Quando foram verificar como Jesus estava, para ter certeza que ele estava morto, iam quebrar os ossos, mas na hora que o soldado enfia a lança na lateral, sai de Jesus uma água que bate neste homem e ele entrega sua vida para Jesus. E ele diz: não, este aqui não precisa quebrar os ossos, ele já está morto. É neste momento que José de Arimateia entra em cena rapidamente. Ele tinha entre 3 e 6 para resolver tudo. Ele corre para Pilatos, ele pede a Pilatos o corpo. Ele tinha muita influência e ele guardou essa influência para usar na ocasião certa. Ele usou para pedir o corpo do seu mestre. Ao lado dele estava outro homem de muita influência que aparece finalmente para fazer algo digno. Ambos fazem o embalsamento de Cristo e o colocam na tumba. Neste momento só havia 2 testemunhas, 2 mulheres. Todos os discípulos já tinham ido embora. Ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo. Essas mulheres voltam para casa desesperadas. Não estavam entendendo nada, mas ficaram até o último momento. Elas ficaram para servir o Shabá como todos os outros. O sábado de Aleluia é um sábado de silêncio. Ninguém saía de casa. Eles faziam o mínimo de esforço, porque para eles era o Shabá. Para nós é o sábado de Aleluia, porque nós já sabemos o resto da história, mas naquele momento eles ainda estavam vivendo a história. Eles não estavam entendendo como o Messias que eles aguardaram por 2000 anos, de repente tinha sangrado igual a todos eles, tinha sofrido igual àqueles outros presos que estavam crucificados do lado, tinha tido a sua carne dilacerada, tinha sido violentado, e aos olhos dele parecia que Deus não tinha feito nada. É um sábado de muito silêncio, de muita agonia, de uma
numa agonia extrema. E aí eu te pergunto, minha irmã, você já ficou numa agonia extrema sem entender o que Deus está fazendo? Sem entender por que isso está acontecendo? Sem entender porque o vento não sopra, porque não há um rumor, porque não há um rugido de leão, porque não há uma reviravolta, porque a coisa não vira, o quadro não vira? Se sim, você não foi a única. Jesus, para eles todos, estava nessa formato. Todos estavam sem entender nada. Aqueles homens e mulheres que dormiram ao lado de Cristo por 3 anos, que viajaram, que viram sinais e maravilhas, agora não viam nenhum sinal e nenhuma maravilha. Eles estavam em desespero. O sábado de aleluia, o sábado do silêncio, foi um sábado de verdadeiro desespero. E agora eu lhe convido a voltar amanhã para vermos juntas o que vai acontecer no domingo. E que Deus possa nos ajudar nos nossos momentos que estivermos passando por uma angústia tão grande por não estar entendendo o que Deus está fazendo. Mas lembre-se de uma coisa, naquele sábado Deus estava trabalhando. Jesus tinha um trabalho a ser feito. Quer saber qual é? Leia o livro de Judas. É um livro bem curtinho, só tem um único capítulo. Ele lhe explica o que Jesus estava fazendo nesse dia. Mas os discípulos, e nenhum deles sabia o que Jesus estava fazendo. Eu e você podemos saber e podemos acalmar o nosso coração para entender que quando tudo está quieto, Deus está trabalhando. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por estarmos vivendo esta época, por estarmos vivendo a Páscoa, por estarmos aprendendo através da tua palavra, através do que o Senhor deixou escrito para nós, através do nosso testamento, quem Deus é, quem Jesus é, que é Deus que é o autor da história, que foi Jesus que foi o servo que se ofereceu para cumprir o propósito de nos salvar e nos resgatar, para que nós possamos novamente estar conectados a Deus, que assim como os discípulos todos ficaram perplexos, sem compreender o que estava acontecendo, todas as vezes da nossa vida que estivermos perplexas, que possamos lembrar que não necessariamente precisamos saber de todos os detalhes, mas podemos confiar naquele que sabe todos os detalhes e naquele que tem um plano dentro do plano, dentro do plano, dentro do plano e que surpreende. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, o Senhor vê além, o Senhor está vendo o nosso futuro além e o Senhor está trabalhando pelo nosso melhor. Muito obrigada, Senhor. Nós recebemos o sacrifício de Cristo na cruz, recebemos o sangue que Ele derramou, a prova do Teu amor por nós, pela nossa família, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos e irmãs, cunhados e cunhadas, sobrinhos, por toda a nossa descendência. Nós somos o teu povo e nós serviremos a ti, nós e a nossa família para todo o sempre. Como é um sábado de aleluia, minha irmã, eu quero encerrar esse áudio declarando 7 aleluias e eu quero lhe convidar a fazer o mesmo na sua casa. Aleluia, 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 aleluia. Ainda quando não sabemos o que está acontecendo, Deus está trabalhando a nosso favor. Aleluia. Lhe vejo amanhã no domingo da ressurreição.